O Flamengo entra na briga com Palmeiras, Cruzeiro e Galatasaray da Turquia e demonstra interesse na contratação do atacante colombiano John Arias do Fluminense. Vou explicar para vocês o que está acontecendo, se existe alguma possibilidade de John Arias pintar no Mengão Queridão. Falando sobre contratações, o Flamengo já detalhou orçamento, eu posso falar assim para vocês, enxuto para 2025, para poder investir em contratações a partir da próxima janela de transferências. Vou falar sobre esse orçamento do Flamengo, as palavras de Léo Ortiz reconhecendo o excelente trabalho do técnico Felipe Luiz. Vou falar também sobre a Supercopa do Brasil, hein? O Flamengo já está em stand-by, esperando o próximo adversário, que deve sair aí entre Botafogo e Palmeiras. Quem vencer o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo perde mais 3 atletas para o jogo contra o Criciúma amanhã, pela penúltima rodada do Brasileirão e penúltimo jogo do Flamengo em 2024. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, dar essa moral pra gente, você que está sempre acompanhando nosso trabalho, acompanhando sempre as informações do nosso Mengão Queridão, através aqui do nosso canal, mas ainda não se inscreveu, dá uma conferida aí embaixo, aqui embaixo tem um botãozão vermelho com o nome inscrever-se. Convido você a se inscrever, não paga nada, é absolutamente, totalmente de graça. Você se inscreve, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, vamos começar falando sobre esse jogo de amanhã, porque o Flamengo encerrou as preparações hoje para essa partida do Criciúma. Flamengo que vem numa sequência bacana de 10 jogos sem perder no comando do técnico Felipe Luiz. A gente vê que alguns torcedores aí, né, vem pedindo aí para que o Flamengo entregue por conta do Fluminense, tudo e muito mais. Esquece isso, gente. Flamengo é vencer, vencer, vencer. Vamos em busca dessa vitória, independentemente, como eu já falei e volto a falar. Quem estiver lá embaixo é quem tem que se virar. Se vira pra lá, filhão. Ah, mas eles fizeram isso assim, eles fizeram, eles vão pagar. Eles vão pagar. Só que a gente não deve agir dessa forma, tá? Agir dessa forma com vingança, porque eles vão pagar pelo que ele fez. Com ferro que fere será ferido. Então, vamos que vamos. Olha só, o Flamengo comunicou em suas redes sociais que o goleiro Rossi, o lateral esquerdo, Alexandro, e o zagueiro Léo Pereira estão fora da partida. O Flamengo já não conta com Gerson e Dela Cruz, que estão pendurados com o terceiro cartão amarelo. E agora Rossi, Alexandro e Léo Pereira não viajam para Santa Catarina. O Flamengo enfrenta o Criciúma amanhã às 20 horas, horário de Brasília. Jogadores que sentiram dores no ombro, dores na parte posterior da coxa direita, no adutor da coxa direita e também na panturrilha, estão fora dessa partida. Então o Flamengo aí, mais 3 atletas fora desse jogo, desfalcando o Mengão Queridão para o jogo contra o Criciúma, penúltima rodada do Brasileirão. Vale lembrar que Gabigol também amanhã não estará nessa partida, como já expliquei aqui para vocês, só na decisão final, né, da despedida dele aí no último jogo contra o Vitória. A Supercopa do Brasil está marcada para acontecer no dia 2 de fevereiro. Caso o Botafogo, que pode faturar o Brasileirão, confirma o título, tem chance de entrar de férias apenas no dia 19 de dezembro, se chegar à final do Intercontinental. Ou seja, o Alvinegro teria apenas cerca de 11 dias de pré-temporada até o duelo contra o nosso Mengão Queridão. A informação, inclusive, foi atualizada aqui pela nossa colega jornalista Raíssa Simplício. Basta jornalista aí, parabéns para ela. E o Flamengo está aí aguardando, né? Stand-by. O Palmeiras tem chance ainda, tem. Agora, se o Botafogo vence o próximo jogo agora no Brasileirão, eu acho que matematicamente o Botafogo já deve ser campeão aí. Então deve enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil, que acontece no próximo dia 2 de fevereiro, que já tem data marcada. Destaque na zaga do Mengão Queridão, Léo Ortiz elogia Felipe Luiz por desempenho da equipe
e vê o Flamengo com boas expectativas para a próxima temporada. E Léo Ortiz falou o seguinte: com tão pouco tempo de trabalho, é um retrato curto, mas a gente conseguiu pegar as coisas rápido, do jeito que ele quer, como estilo de jogo. Isso cria uma expectativa muito grande para começar o ano que vem muito bem. Tenho certeza que vamos brigar para conquistar títulos ano que vem. Com certeza, Léo Ortiz, vamos brigar para conquistar títulos ano que vem, sem sombra de dúvidas. O Flamengo começa o estadual já em janeiro, né? Depois tem Brasileirão, Copa do Brasil, né? Libertadores, tem a Supercopa também, né? Um jogo, 2 jogos ali, mais é um jogo, né, decisivo, e tem Super Mundial de Clubes, que é muito importante. Por se falar no Super Mundial de Clubes, hoje o Diego Ribas viaja aos Estados Unidos, aonde estará representando o nosso Mengão Queridão, o Diego Ribas, que será o legende do Flamengo no sorteio dos grupos do Super Mundial de Clubes, que acontece agora na próxima quinta-feira, dia 5, às 15 horas, horário de Brasília. Junto com ele lá também estará o presidente Rodolfo Landim. Então Léo Ortiz aí rasgando elogios ao nosso técnico Felipe Luiz, vencendo amanhã, chega a 11ª partida consecutiva sem perder, hein? Esse negócio aí de vamos aí abrir, entregar para o Criciúma, o Fluminense se rebaixar. Não, gente, deixa para lá, vamos embora vencer esse jogo, que é importante para o Flamengo manter essa hegemonia de vitórias, de conquista, de jogos invicto. É muito bacana para o nosso Mengão Queridão, beleza? Bom, se falando agora em 2025, vamos falar sobre a situação envolvendo o John Arias. O que acontece, gente? O John Arias, ele está querendo respirar novos ares, né? Isso aí já demonstrou claramente ao tricolor carioca. E agora a informação trazida pelo jornalista Ekren Conor, e também foi trazida lá no Coluna do Flamengo, é que o Flamengo entrou para valer na briga. O Flamengo demonstra interesse na contratação de John Arias, atacante colombiano, que hoje tem contrato com o Fluminense até 2026. Vou trazer mais detalhes para vocês. Mas nesse momento, de acordo com as informações do jornalista Ekren Conor, o rubro-negro está entre os clubes interessados no colombiano. Cruzeiro, Palmeiras e Galatasaray da Turquia também estão na disputa. Recentemente, o atacante recusou a renovação de contrato com o tricolor carioca e manifestou o desejo de mudar de ares, principalmente visando o futebol europeu. Bom, um ponto que eu quero destacar aqui agora para vocês, tá? É um interesse, não tem nenhuma proposta ainda do Flamengo, é um interesse, o Flamengo desperta interesse, é um jogador realmente que qualquer clube hoje, qualquer time dentro do futebol brasileiro gostaria de ter, o John Arias, sem comentários, tá? Realmente aí, quando o jogador não é um jogador, que é um jogador pé de rato, eu falo. Agora, o John Arias é um jogador que se encaixaria perfeitamente. Eu queria no Flamengo, eu gostaria de ter ele no Flamengo, mas é o interesse do Flamengo. Outro ponto é que dificilmente o Fluminense vai liberar o John Arias para algum clube aqui no futebol brasileiro. Ao menos essa é a minha opinião. A não ser que seja uma... Já aconteceu isso, gente. Que seja uma oferta irrecusável. Mas já aconteceu do Fluminense. Vamos dar um exemplo aqui, o Pedro. O Flamengo fez uma oferta por Pedro e o Fluminense não aceitou. Eles preferiram vender o Pedro lá para o Fiorentina da Itália por muito menos do que foi apresentado ou do que foi ofertado aí pelo Flamengo, mas não vendeu ao Flamengo. Aí então o Flamengo, beleza, tranquilo. Pedro foi para a Fiorentina, o Pedro está hoje aonde? Está no Flamengo. Não vou falar que é o caso do John Arias, possa ser que eles mudem de ideia. Tá caindo aí, tá na situação delicada, tá devendo, tá complicada, quase na Série B, tá? Então, o John Arias é um bom nome? É um bom nome. Só que, na minha opinião, ele pode até negociar com algum clube, dependendo da oferta, algum clube aqui no Brasil. Mas eu acho que pro Flamengo, ele dificultaria o que eles puderem fazer, eles vão fazer, para dificultar uma possível vinda de John Arias para o Flamengo. John Arias tem contrato com o Fluminense até o meado de 2026, até o dia 30/6 de 2026.
Tem mais 1 ano e meio de contrato aí pela frente, né? Mais 1 ano e meio de contrato. 27 anos, ponta direita, John Arias. Você gostaria de ver o John Arias no Mengão, queridão? O que vocês acham? Esse interesse do Flamengo pode se tornar realmente uma oferta, uma proposta? Nós vamos aguardar. Acredito que isso só deve acontecer depois da eleição presidencial, quando acontece na próxima segunda-feira, dia 9. Daí então o Flamengo vai definir alguns pontos importantes. Inclusive, falando sobre o mercado da bola, o Flamengo já elaborou um orçamento enxuto para 2025. O Flamengo vai no mercado, mas com cautela. O Flamengo já mapeia o mercado em busca de um substituto para Gabigol e prevê um total de 20 milhões de euros, 127 milhões de reais em reforços, tá? Esse é o orçamento do Flamengo, 127 milhões de reais. Então, não espera o Flamengo contratar um De La Cruz da vida, um Alcaraz da vida, pagando aí, né, que foi a maior contratação da história em valores do Flamengo, o Alcaraz. A proposta orçamentária do rubro-negro para 2025 propõe um gasto menor em comparação aos últimos anos. No entanto, para isso, o clube precisa vender 30 milhões de euros, um total de 190 milhões de reais na cotação atual, em jogadores. Não será possível gastar tudo em apenas um atleta, até porque há possibilidade de reposições com saídas. A informação foi trazida primeiramente lá no portal UOL Esporte. O que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: o Flamengo determinou um valor para investir em contratações, 127 milhões de reais. O Flamengo, por outro lado, espera vender 190 milhões de reais em jogadores. Eu estava vendo aqui 30 milhões de euros, né? O Flamengo já bateu o martelo. A situação do Wesley, eu acredito que o Flamengo não vai fazer besteira e vender o Wesley. Mas se caso chegar essa proposta de 30 milhões de euros, não estou falando que o Flamengo vai vender um jogador por 30 milhões de euros. O Flamengo pode vender 1, 2, 3, juntar aquele total e um total de 190 milhões. Mas esses 190 milhões o Flamengo prevê ao menos só em uma venda. Caso chegar a proposta de 30 milhões de euros, dá esse total de valor aí, que é o valor que o Flamengo hoje definiu para negociar o Wesley. E você, torcedor, o que vocês acham sobre isso? Sinceramente, uma coisa eu vou falar para vocês, tá? Lá na frente no ataque, o Flamengo vai ter a volta de Cebolinha, o Flamengo tem a volta de Luiz Araújo agora, o Flamengo vai ter a volta de alguns jogadores também de outras posições, vai ter a volta de Pedro no meio de 2025, tá longe, mas para lá na frente, hoje, o Flamengo precisa de 2 centroavantes. Só isso é o que eu falo para vocês, lá na frente. Porque temos o Gonzalo Plata, temos o Michael, temos o garoto Matheus Gonçalves, que entra e joga muito bem. Temos ali o Bruno Henrique, temos ali também o Gerson, que pode jogar um pouco mais na frente, mas com o Felipe Luiz ele vem jogando um pouco mais atrás, no meio de campo ali, fazendo a função de Arrascaeta. O Arrascaeta vai estar de volta no início do ano. Então o Flamengo hoje, saindo o Gabigol, com Pedro só voltando depois do meio do ano, e o Carlinhos, que pode colocar nessa barca aí, o Flamengo tem que buscar 2 centroavantes. Essa é a minha opinião. 127 milhões de reais, traz um baita jogador. Também tem aquelas contratações por empréstimo, tá? O Flamengo não vai só comprar em definitivo. O Flamengo deve fazer alguma contratação ali, 1 ou 2 em definitivo, e tentar ali 1 ou 2 por empréstimo. Então vamos ver como deve acontecer, mas esse é o orçamento do Flamengo, beleza? Bom, vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.